Amém. Os irmãos podem assentar. Todos aqui sabem que, como eu gosto do cântico Meia-Noite dos Cristãos. Gosto muito da música, gosto muito da letra. Sei que há várias versões dessa letra, mas eu hoje gostaria de falar com você sobre esse cântico. Com a permissão de Deus, cantaremos ele no final deste culto. Esse cântico começa dizendo, é meia-noite. E seria o caso de perguntar, por que é meia-noite? Nós temos aqui dois pressupostos. Jesus teria nascido neste horário. Os cristãos sempre comemoraram o Natal de Jesus na passagem do dia 24 para o dia 25. E nós temos a base bíblica em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 6, para não me estender demais. O texto diz, e aconteceu que eles, estando eles ali, é uma referência a Jesus e Maria. Eles tiveram, por ordem de César Augusto, que era imperador romano, eles tinham que recensear-se cada um na sua própria cidade. Jesus, com a sua família, aliás, a família de Jesus, porque ele ainda não tinha nascido aqui, nesse texto, morava na Galileia, mas eles eram oriundos de Belém da Judéia, e então eles foram obrigados a ir, cada um, na sua própria cidade, para participarem desse recenseamento. Muito bem, o texto diz que, no verso 6, aconteceu que, estando eles ali, em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nas regiões e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenhas medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, ora, isso era à noite, e o dia no calendário dos judeus começa às 18 horas. Então, quando fala de hoje, foi depois das 18 horas. E por isso a pressuposição de que teria sido à meia-noite, embora ninguém saiba exatamente. Mas o cântico continua dizendo, instante augusto é este, em que baixou junto a nós o homem Deus. Augusto, essa palavra não é muito usada entre nós, mas ela tem o sentido de alguém que merece respeito, reverência, venerável, de grande imponência, magnífico, majestoso, solene. Então era um instante, foi um instante realmente augusto, realmente majestoso, realmente magnífico, realmente solene, algo realmente grandioso. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, é o que o apóstolo João nos faz saber no início do seu evangelho, que começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma referência a Jesus, que era Deus e estava com Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Quando tudo começou, ele já existia. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez homem, o verbo se fez ser humano e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus deixou a sua condição de Deus para viver como homem. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz isso de uma forma muito específica. Temos falado bastante sobre esse texto, onde ele nos recomenda, Filipenses 2, 5-8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto descreve a maneira como Jesus veio ao mundo. Ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade para viver toda a nossa humanidade. Como dissemos hoje de manhã, ele só não teve a experiência do pecado, não obstante ter sido tentado a pecar durante toda a sua vida e ministério. Agora, a pergunta que podemos fazer, porque temos a resposta, por que Jesus, sendo Deus, se fez homem? O cântico diz, para limpar a nossa culpa, fez-se propiciatório. Jesus tomou sobre si a nossa culpa. Isaías 53, versos 4 em diante, dizem assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E enfermidades aqui tem um sentido de pecado, e aquilo que o pecado causa. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cântico diz, para limpar a nossa culpa, fez-se propiciatório que a nós abre os céus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 2,2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação para os pecados de todo aquele que nele crê, seja quem for, onde estiver. Propiciatório era o lugar onde a propiciação é feita. No contexto da velha aliança, era o lugar onde o sangue derramado sobre o altar era trazido e lançado, aspergido diante do propiciatório. E com essa atitude, o pecador era aceito por Deus, porque houve o derramamento de sangue. E Jesus, por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, porque muitos cordeiros antes de Jesus foram sacrificados,
para que os homens, as mulheres tivessem seus pecados perdoados. Mas Jesus não é apenas mais um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. Pois bem, Jesus se fez propiciatório. Hebreus capítulo 10, versos 19 até o 22 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. A NVI diz, de uma consciência culpada. Por isso que o cântico diz: para limpar a nossa culpa, fez-se propiciatório, que a nós abre os céus. Através de Jesus, hoje nós temos acesso à presença de Deus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e o seu sangue nos purifica de todo pecado, e nós temos então acesso à presença de Deus, sendo aceitos com base no que Jesus fez e não naquilo com base no que nós somos. Nenhum de nós pode ter a pretensão de se achar melhor do que ninguém. Somos apenas pecadores. Pecadores redimidos, salvos, perdoados. Apenas isso. Mas o cântico continua dizendo: o mundo inteiro freme de esperança na noite que lhe dá um Salvador. Freme, essa é outra palavra, porque o cântico é bastante antigo, possivelmente poucos de nós aqui tenhamos usado essa palavra algum dia, e a única lembrança que eu tenho é desse cântico mesmo. Mas freme significa treme de esperança, agita-se de esperança, emociona-se na esperança. Por isso que o cântico diz: o mundo inteiro freme de esperança na noite que lhe dá um Salvador. Deus nos deu um Salvador. Jesus, aliás, Lucas capítulo 2, a partir do verso 9, diz: um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, temos um Salvador. Essa é a nossa esperança. E esperança na Bíblia não é algo que você espera, será? Não, esperança é certeza, é convicção. Porque a fé é a convicção de fatos que se não veem. E aliás, eu não sei aqui, mas é mais ou menos: fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas Jesus significa o Senhor salva. Ele é Salvador porque o nome de Jesus significa o Senhor salva. É por isso que quando José estava preocupado com o fato de Maria ser grávida, estar grávida, e ele não ter tocado nela, então o anjo disse para José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos pecados dele. Você vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É esse o significado de Jesus. Não há nome mais precioso do que este. Ninguém se compara a ele. Mas o cântico diz: de joelhos, povo, aguarda a nova aliança. Por que aguarda? Quando Jesus nasceu, a aliança, a nova aliança ainda não tinha sido realizada. Ela seria realizada com a sua morte na cruz. Ele estava apenas nascendo, era um bebê. Ele ainda tinha um grande tempo de vida, se assim podemos chamar, porque ele viveu apenas 33 anos sobre a face da terra na condição de homem. Mas ele estava nascendo. E é isso que nós estamos comemorando, o seu nascimento. Por isso que o cântico diz: o mundo inteiro freme de esperança na noite que ele dá um Salvador. É por isso que nós nos alegramos em celebrar o Natal. Não é por outra razão, senão pelo significado que tem o Natal para nós. Não é um momento para apenas confraternização da família, ainda que isso seja importante. Mas é um momento em que nada mais, nada menos do que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu achar aqui porque saiu do lugar. Então o texto diz, o cântico diz ainda: de joelhos, povo, aguarda a nova aliança. Isso nos remete para o dia do nascimento de Jesus. De joelhos, reverentemente, humildemente, aguarda a nova aliança. Ela se daria com a sua morte na cruz, como já dissemos. A velha aliança foi feita por Deus com o povo de Israel, tendo Moisés como mediador. Êxodo 24:4 diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pegou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança, é o que nós conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia, e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. A velha aliança consistia na obediência que o povo prometeu dar às palavras a palavra de Deus, conforme os seus muitos mandamentos, que nós conhecemos na sua síntese como os 10 mandamentos. E a aliança foi selada com sangue, e o povo foi aspergido com o sangue dos animais que foram sacrificados. A nova aliança é superior à antiga. Hebreus 8, 6 a 10 diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador
de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o defeito não estava na aliança, o defeito estava no homem, que era e ainda é incapaz de por si mesmo cumprir a palavra de Deus, de maneira que alguma estaria sendo buscada. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, ou seja, eles não viveram o que prometeram, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. E hoje a igreja é o Israel de Deus. Jesus deixou isso muito claro nas Escrituras. Pois essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É uma obra realizada por Deus em nossos corações, onde Ele imprime a sua lei, a sua palavra em nosso coração, e pelo Espírito de Deus que nos é dado quando cremos em Jesus, hoje podemos viver a palavra de Deus. Não sem experimentarmos tentações, mas o poder de Deus está à nossa disposição. Nós podemos clamar a Deus e podemos receber graça para não pecar, para andar nos seus caminhos e fazer a tua vontade. Isso não nos faz perfeitos, mas nos capacita a viver uma vida de acordo com a palavra dEle, na dependência dEle, no poder e na graça que vem dEle. Então a nova aliança se daria 33 anos depois. Jesus apenas estava nascendo. Por isso o cântico diz: de joelhos, povo, aguarda a nova aliança. Depois o cântico diz: Natal, Natal, nasceu o Redentor. A palavra Redentor vem de um termo latim, redemptore, que significa pagar o resgate, significa redimir. Jesus pagou o preço da nossa absolvição, do perdão que nós recebemos de Deus, ao oferecer-se como o Cordeiro de Deus no nosso lugar, ao receber sobre Ele os nossos pecados e as nossas transgressões. Redimir é pagar o resgate para libertar da escravidão. Todos nós vivíamos na escravidão do pecado, não querendo pecar, mas sempre pecando. Cristo é simultaneamente o nosso Redentor e o preço do nosso resgate. Mas o cântico continua dizendo: o Redentor remiu qualquer agravo. Agravo é outra palavra que não usamos hoje, mas agravo significa ofensa que alguém faz a outrem, significa injúria, significa afronta, enfim, significa o pecado. O Redentor remiu qualquer agrado, o Redentor remiu qualquer pecado. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus nos redimiu de todos os nossos pecados e lhes deu vida juntamente com Cristo, Colossenses 2:13b, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, ao receber sobre ele as nossas transgressões. O sangue de Jesus foi o preço da nossa redenção.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7b e o 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos os nossos pecados, nós temos o perdão dos pecados com base não em méritos nossos, mas pela graça que nos é dada em Jesus através do sangue que Ele derramou. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a Epístola aos Colossenses recomenda, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É por isso que o cântico continua: a terra é livre e se abriu já o céu. É claro que isso não é automático, mas significa que essa salvação está disponível a todos. A liberdade para os que vivem sobre a terra é proclamada através da fé em Jesus, e por meio dele nós temos acesso ao céu. A terra é livre, já se abriu o céu. É por isso que a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna, aqui e no céu. 1 de João 5,10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é esse. É este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então a vida eterna está disponível para quem crê e recebe Jesus em seu coração. Mas o cântico ainda continua: vendo um irmão que só era escravo, rompe as algemas de quem era réu. Pense no significado disso: vendo um irmão que só era escravo, alguém como eu, quem sabe você, eu creio que todos nós aqui, todos que nos ouvem, se considerarmos um dia fomos escravos. Se você já foi liberto por Jesus, se não, você ainda é um escravo. Escravo da sua própria vontade, escravo dos seus desejos que o separam de Deus. Vendo o irmão que só era escravo, rompe as algemas de quem era réu, de quem era culpado. O escravo, uma vez liberto, torna-se filho. É isso que Jesus nos diz. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho, que é Jesus, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade não é a liberdade de você fazer, eu e você fazermos o que queremos, mas é a vontade, é a liberdade de fazer o que é certo, é de andar no caminho da luz, é de obedecer o Senhor, é de guardar a sua palavra e viver toda a plenitude que Ele tem planejado para nós. Podemos ver em quem só era escravo, agora livre, um irmão, porque pertence à família de Deus. Por isso que o cântico
diz, vendo um irmão que só era escravo, rompe as cadeias de quem era réu. Ele agora é irmão, ele agora faz parte de uma comunidade que cada dia tem mais outros irmãos que um dia se reunirão todos no céu. Mas o cântico diz, a Cristo traze coração aberto. Nosso coração, se ainda não se abriu, deve abrir-se para Cristo. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está batendo. A porta de muitos corações. Se alguém ouvir a sua voz, a minha voz, ele disse, e abrir a porta, entrarei em sua casa. A sua casa é a sua própria vida, é o seu coração. Cearei com você e você comigo. Mas o cântico não para aí, ele diz, nasce ele, sofre e morre ao fim por nós. Como já dissemos no início, Jesus veio para receber sobre si o castigo que nos traz a paz. Mas ele foi traspassado, vou ler apenas o verso 5, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Através da sua morte nós somos sarados. Deus nos olha e não vê em nós pecado, não porque não sejamos pecadores, mas porque Jesus foi à cruz e recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Em cumprimento às Escrituras e não das Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O apóstolo Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Por isso, o Natal de Jesus é um momento para nos regozijarmos nele. Ergue-te, povo, e canta que és liberto. Natal para nós tem um significado muito especial. Ele fala do nascimento daquele que veio para nos salvar, nos redimir e que nos libertou quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança nele. Romanos 6:22 diz que nós fomos libertos do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Por isso cantamos, ergue-te, povo, e canta que és liberto. Finalmente cantamos, Natal, Natal, ergue alto a tua voz. Natal, Natal, ergue alto a sua voz. Conclusão, Natal é Jesus. Natal é tempo de comemorar as boas novas.
Por isso o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal de Jesus foi celebrado por uma multidão de anjos, sob um céu estrelado, e o olhar admirado de alguns pastores. E de repente, Lucas 2, 13 e 14, de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagine uma multidão do exército celestial. A palavra exército fala de uma multidão de anjos. De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Uma multidão de anjos com ele, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Por isso podemos cantar: Natal, Natal, ergue alto a tua voz. Jesus nasceu, Jesus é o nosso Natal. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. É tempo de adorar a Jesus. É tempo de reconhecermos o que significou a vinda dele ao mundo, o seu advento à terra. Vamos orar? Senhor, poderíamos multiplicar palavras para agradecer todo o bem que temos hoje em Cristo Jesus, mas elas seriam pouco, ou não teriam quase significado algum, porque não há nada que se iguala ao que tu vieste fazer quando te tornaste homem e viveste entre nós. Somos gratos, muito gratos, por Jesus, por ti, Senhor Jesus. Somos gratos a ti, ó Deus e Pai, por nos dares o teu Filho. Nós te louvamos por tão grande salvação. E pedimos que o Senhor nos ajude, como teus filhos, a celebrar o Natal, celebrando a pessoa de teu Filho, porque afinal o aniversário é dele, porque afinal ele é o centro, ele é a pessoa mais importante, não só no Natal, mas da nossa vida, de todos os dias que vivermos aqui, até que possamos vivê-lo pessoalmente contigo. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e ser glorificado, ó Deus e Pai, ó Deus e Filho, pela mercê do teu Santo Espírito, que nos foi dado por meio de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Que Deus nos ajude a celebrar o Natal de Jesus, como realmente ele deve ser celebrado.